Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, hoje eu vim falar sobre algo que eu acredito que é muito importante, porque eu passei por uma grande falta de conhecimento e informações sobre certas coisas ao descobrir que minha filha tem o transtorno do espectro autista. Como assim? Eu não sabia o que eu deveria fazer, quais eram os primeiros passos para a gente procurar ajudá-la, o que realmente era o autismo, porque muito a gente ouve falar, sobre criança com espectro autista, mas a gente não tem muita informação do que isso pode causar na vida daquela pessoa. Eu não digo nem criança, eu digo daquela pessoa, porque uma criança autista, ela vai ser um adolescente autista e um adulto autista, Independente da idade, ela vai continuar tendo o transtorno, Então, tem muitos mitos também em volta disso. Como vocês sabem, aqui no canal já tem até um vídeo em que eu falo da epilepsia, certo? E foi através disso que eu consegui descobrir também o autismo nela. Ela era um bebê muito quieto, que quase não chorava, um bebê que era comportado demais, sabe? Para um bebezinho recém-nascido, ela não chorava muito, ela era muito quietinha, muito calminha. E sempre foi muito séria, Ela não era daqueles bebezinhos risonhos que fica dando gargalhada, mostrando as banguelinhas sorrindo. E hoje em dia ela também é assim, ela é muito séria. Ela está com 3 anos de idade, E eu não percebia, que poderiam ser traços de autismo. Eu sempre achei que era mais da personalidade, ligada à personalidade, esse jeitinho dela. E ela sempre foi assim, na escola mesmo, quase não se ouvia ela falar, Era muito comportada, muito quietinha. Mas eu sempre achei que era personalidade. Mas isso não era, Era mais a falta de socialização. Ela não socializava muito bem com outras pessoas. Quando a gente foi atrás de entender sobre a epilepsia, como tratar, tomar medicamentos e tudo mais, a gente recebeu, um questionário ali da médica, e aí a gente começou a observar. Ela iniciou logo de imediato o acompanhamento psicológico, com o psicólogo, e a gente já foi trabalhando ali para ver se realmente era o autismo, E ficamos assim por um tempo, sem relatório médico nem nada. Até que agora, quando ela fez 3 anos e a gente conversando, foi lá com a neuro, respondemos muitas perguntas da neurologista e acabamos descobrindo que de fato ela tinha autismo. Algo que eu não sabia é como assim um laudo médico. Então eu ficava, como é um laudo, Eu achava que era algo digitado, mas não, ele vem assim, em uma folha de receita médica, O laudo médico, onde o médico vai escrever tudo que ele identificou naquela criança, Tudo que o transtorno do espectro autista causa nela. Então, e é muito importante que tenha o CID da criança, o da minha filha é o F84.0, e o carimbo da médica com data, e isso vai validar, o relatório médico, que é o dito laudo que todo mundo fala. Nesse relatório, o que consta? Consta tudo que ele causa na criança, E aqui diz que ela tem 3 anos de idade, com diagnóstico do transtorno do espectro autista, apresenta inquietação, agitação psicomental, aí fala aqui que ela tem prejuízos na funcionalidade e muitas coisas do comportamento. E aí aqui também diz que ela tem o TDAH, que é uma comorbidade associada ao autismo, e ela também tem a epilepsia associada ao autismo. Aqui ele deixa bem explícito o tempo de terapia que ela deve fazer, Diz que ela tem que ter acompanhamento com o psicólogo, com a terapia, para terapia comportamental. Ela tem que fazer terapia ocupacional, fono, e passar também com o psicopedagogo. E diz que essas terapias têm que ter duração de 15 a 20 horas semanais, de 2 a 3 vezes por semana em cada terapia, E fala também que ela precisa da presença de um ADI em sala de aula e que ela tem que ter material didático adaptado, E é isso que consta no relatório médico dela. Então, ele vem assim, nessas folhinhas de receita.
Outra coisa, ela tem que ter todas essas horas semanais, né? De 15 a 20 horas semanais de terapia, de 2 a 3 vezes por semana. Eu não consegui, porque é algo muito difícil, não vou mentir pra vocês. É complicado demais conseguir isso tudo pelo SUS. São poucos profissionais para atender muitas crianças. Então, hoje em dia, ela só tem o acompanhamento com a psicóloga, que é uma psicóloga especializada no transtorno do espectro autista. A terapia serve para ajudar a criança a conseguir evoluir, para que ela consiga se desenvolver, né? Porque muitas coisas o autismo vai gerar algumas barreiras ali e vai causar alguns impedimentos naquela criança, naquela pessoa. Então ela precisa da terapia ocupacional, para que ela possa vencer essas dificuldades, né? E ter a vida mais normal possível. Então, é para isso que serve. E até agora ela só tem a terapia com a psicóloga. E ela só faz terapia com a psicóloga de 15 em 15 dias. A terapia dela com a psicóloga na policlínica. Aí eu tenho um cartãozinho. A psicóloga marca aqui todos os dias de consulta que ela vai ter. Dia 20 agora. Ela tinha consulta, já teve consulta com a psicóloga, né? Então é de 15 em 15. Então, é isso que acontece, né? Então, assim, ela precisaria ter muito mais horas de terapia, mas infelizmente não é a realidade de quem procura essas coisas pelo SUS. Muitas vezes não é a realidade nem para quem tem plano de saúde, né? O plano muitas vezes nem consegue te oferecer essa hora de terapia, mas é o direito da criança. Porém, eu entendo, né, que por ser o SUS, é muitas crianças para poucos profissionais. Não consegui ainda com a fonoaudióloga, não consegui com a psicopedagoga e a equipe multidisciplinar. Mas o que eu faço? Eu comecei a estudar mais sobre o espectro autista e a procurar mais sobre atividades que eu posso fazer para melhorar o comportamento dela, para melhorar o suporte, né, que eu posso dar, e também para que eu possa aprender a lidar, né, com muitas coisas que muitas vezes a gente acha que é birra, que é dengo e malcriação e essas coisas assim, e que não, que muitas vezes são crises mesmo do autismo ali, crises existenciais que a criança passa naquele momento. Então eu busquei estudar sobre isso, porque foi a única forma que eu encontrei de ajudar minha filha. E é muito complicado se a gente só depender do SUS. Então, tem muitos cursos hoje em dia sobre o ABA, muitos cursos associados, né, voltados para tratar crianças com transtorno, né, do espectro autista. E aí eu fiquei pensando, então, vou estudar. Eu tranquei minha faculdade, né, eu estudava pedagogia, então eu tranquei para me dedicar a aprender o máximo que eu posso para poder ajudar minha filha nessa questão, né, porque agora realmente eu tenho que me virar como mãe e buscar o melhor para o desenvolvimento dela. Então é isso, né? O autismo, independente dos níveis de suporte, ele precisa de uma atenção, né? A criança precisa dessa atenção para ela. A criança precisa desse suporte. Então, nível 1, nível 2, nível 3, né? Essas divisões que existem no transtorno do espectro autista, para mim nem são tão apropriadas assim, porque uma criança que tem o nível 1 é considerada o nível leve, né? Mas não tem nada de leve. A nível 2 está ali, ó, no meio, né? Mais ou menos. E a nível 3 já são aqueles casos em que a criança quase não desenvolve, né? Mas que pode desenvolver também com terapias, né? Não vai ficar tão desenvolta quanto as outras crianças, mas vai desenvolver. E assim, né? Muito do que acontece é que esse negócio é educação inclusiva, mas muitas vezes não é inclusiva, não acontece essa inclusão realmente, né? E as crianças acabam não desenvolvendo por isso. Minha filha estava com atraso de fala. E aí na escola, né, eles tinham essa educação inclusiva e a gente podia perceber isso. E ela desenvolveu muito a fala. Então, de uma criança que não falava quase nada em sala de aula, a professora falou que passou a ser muito falante. E em casa também, sabe, a gente começou a ouvir mais ela falando, a ouvir ela se comunicando, se expressando, dizendo o que estava acontecendo, se alguém tinha batido nela, se ela tinha se machucado. Ela conta tudo, é uma tagarela, não é uma criança que quase não falava, virou um papagaio. Então, são coisas que
ajudam, né, o dia a dia da criança em si. Ela ser inserida na sociedade vai ajudar ela também a progredir. E foi o que aconteceu com a minha filha. Ela ser inserida na escola, ter aquilo no cotidiano dela, levou ao desenvolvimento da fala. Então ela começou realmente a falar já perto dos 3 anos de idade. E isso foi uma vitória para nós. Não é uma realidade de todo mundo, né? Nem todas as crianças que não conseguem falar, né, que vão desenvolver da forma que a minha filha desenvolveu. Eu tenho essa plena consciência e estou deixando isso aqui bem claro. Isso aconteceu com a minha filha e eu sou muito grata a Deus por ela ter conseguido. Mas não é uma realidade para todas as mães de crianças com autismo e que são não verbais, tá bom? Então, muita gente também vai poder comentar assim, nossa, ela nem tem cara de autista. Tem que parar esse comentário, o autismo ele não tem cara, entende? É tanto que para isso a gente tem aqueles crachazinhos que bota no pescoço da criança para que seja identificada que ela tem um transtorno, né? Para que as pessoas possam ser fiquem cientes de que ela tem esse transtorno, porque é algo que não é notável aos olhos, né? É algo no comportamento, é algo neurológico. Então, o autismo não tem cara realmente, né? Principalmente meninas, que as meninas ela tem o tal do MESC, né? Elas conseguem mascarar o autismo. E é muito difícil diagnosticar meninas por causa disso. Porque elas realmente tentam se encaixar na sociedade e acabam mascarando ali algumas estereotipias do autismo. Então é isso, gente. Eu fiz esse vídeo mais para esclarecer, né, algumas coisas, para mostrar para vocês que a realidade do autismo não é nada romântica, como a gente pode ver muitas vezes na internet, as pessoas romantizando o autismo. E não é assim, é uma luta todos os dias. Tem dias que a criança vai acordar super bem, tem dias que a criança vai acordar e que tudo vai estressar ela, tudo vai irritar ela não vai ficar bem naquele dia e ela vai chorar praticamente o dia inteiro, porque ela não está sabendo lidar com as emoções que ela está sentindo naquele momento. E aí precisa ter paciência, precisa ter todo um trabalho comportamental. E assim, o psicólogo, ele tá tratando o seu filho, mas ele também tá te ajudando a meio que te orientando no caminho que você deve seguir com aquela criança. E isso é muito importante, né? Não consegui todas as terapias, mas a psicóloga e a neuro, elas já me ajudam muito, me dando indicações de como proceder com certos comportamentos. E isso é maravilhoso. Então, é isso, né? A gente vai ter essa dificuldade aí de conseguir terapias, de conseguir todos os médicos necessários para o acompanhamento da criança, ainda mais se for pelo SUS. Mas saiba que se você tem plano de saúde, é um direito seu que o plano de saúde cubra todos esses profissionais e tempos e carga horária de terapia, tá? Então, é esse vídeo que eu quero deixar com vocês e se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. E eu espero que esse vídeo tenha servido de informação para você, né, para te ajudar, te orientar e abrir mais sua mente para isso. Então, é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau.